Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais um relato, mais uma história sobrenatural. E se você que gosta de relatos como eu, pessoal, fica aqui comigo, tá certo? Então, simbora para a história. Pessoal, quem me enviou a história de hoje foi o Alessandro, ele é do estado do Pará. E esse relato, pessoal, quem contava era o bisavô dele, que contava para o avô e que o avô contou para o pai dele e o pai dele contou para ele. Então, vamos lá. O bisavô dele se chamava Vicente. E, pessoal, dizem que naquela época, lá no estado do Paraná, existia um fazendeiro muito rico, muito poderoso, pessoal. E ele tinha uma grande criação de gado e de ovelhas, de porco. E aí, pessoal, era uma fazenda muito grande, a qual o pai dele trabalhou por alguns anos, pessoal. E descobriu alguns mistérios, né? Sabia de algumas coisas desse fazendeiro. Dizem que ele fazia parte de uma seita lá, bem, vocês sabem, né? Não posso nem estar falando aqui essas coisas. E aí, pessoal, ele era um homem muito sério, assim, um homem muito misterioso e de poucas palavras. Então, pessoal, o pai dele pediu demissão por ter presenciado algumas coisas bizarras. E também, pessoal, ficou sabendo de quando as pessoas comentavam alguma coisa que acontecia lá na fazenda, essas pessoas desapareciam misteriosamente. Então essas pessoas desapareciam e nunca mais dava notícia, né? Sumia como se tivesse sido arrebatado. E certa vez, pessoal, ele conta que o bisavô dele era uma pessoa muito cética, né? O qual ele não conheceu, mas sabe da história, né? Ele escutava as histórias. E era a época da quaresma e o bisavô dele ia ter uma novena em uma igreja, em outro vilarejo, e o pai dele, o bisavô dele, pessoal, foi assistir essa novena. No caso, era o seu Vicente. Então, o seu Vicente se arrumou e foi assistir a novena. E por volta, pessoal, de 9h30 da noite, o seu Vicente estava voltando. Ele conta que o seu Vicente era aquele homem muito cético, que ouvia as histórias, mas nunca tinha visto nada, não acreditava em nada. Era aquela pessoa que achava que essas coisas não existiam. Ele zombava do sobrenatural. E quando ele estava voltando, né, o seu Vicente estava voltando, dizem que a lua estava bem clara, estava uma noite bem tranquila, e ele estava voltando sozinho quando ele, de repente, se depara com uma cabra preta, de olhos vermelhos, em pé na frente dele, na estrada. Então, ali ele tomou um susto, mas ele achou que, como era noite de lua, alguma ovelha, algum bode tinha saído, né, do cercado do patrão e estava, né, andando pela estrada. E ele, de repente, se agacha, pessoal, e pega um pauzinho que estava do lado, um cipó, alguma coisa assim, né? E quando levanta para tanger a cabra, aquela bicha falou, né? Ele disse que foi a coisa mais aterrorizante que ele já viu. Aquela cabra falou para ele: não ouse tocar em mim. Então, quando ele ouviu aquela voz, né, ele olhou para o lado e para o outro e ele viu que a cabra havia falado. Então, aquela cabra emanava um mau cheiro, como se fosse enxofre com carne estragada. E o olho daquela cabra, eram as tochas de fogo, brilhava na lua. Pessoal, diz que aquelas tochas de fogo era a coisa mais horrível. E nessa hora, o seu Vicente quase morre do susto, porque ele nunca tinha presenciado nada sobrenatural. E principalmente algo, né, vindo daquela forma, né, através de uma ovelha, de uma cabra, né. E ali, pessoal, ele conta que nessa hora ele tremeu e começou a se pegar com Deus, né. E ele lembrou dessa lenda, né, que as pessoas comentavam muito, né, e ele criticava muitas vezes, ele ficava fazendo zombaria, né. E nessa hora, pessoal, o seu Vicente tomou um grande susto. E quando ele tentou correr, pessoal, ele percebeu que estava travado. Ele não conseguia dar um passo, nem para trás, nem para frente. Então, ali, pessoal, ele começa a se pegar com Deus, né? E ele começa a fazer uma oração, né? E ali, ele conta o seguinte, pessoal, que aquela cabra falou mais uma vez dizendo o seguinte: peça perdão ao teu irmão. Então, o seu Vicente lembrou, pessoal, que há alguns anos atrás, um irmão dele havia falecido de um infarto e eles morreram sem se falar. E seu Vicente lembrou, né, que esse irmão dele morreu intrigado. Ele morreu intrigado e seu Vicente nunca pediu perdão enquanto ele estava em vida, né? E seu Vicente ficou mais assim, assustado, né, quando aquela cabra falou aquilo.
E seu Vicente, pessoal, trancou os olhos, né? Fechou os olhos e começou a clamar a Deus naquela estrada, pedindo a Deus, socorro Deus, e começou a rezar. E ali, pessoal, o seu Vicente pede a Deus que aquela coisa saísse da estrada, né, para ele passar, para ele sair daquele lugar, porque ele estava, pessoal, atormentado com aquela visão daquela cabra preta, né? E ele conta, pessoal, que antes dessa cabra aparecer no caminho, ele escutava um chocalho dentro do mato. Mas como era um lugar, um local que tinha muita criação de animais, pessoal, então ele não ligou, achou que seria algum animal que estava por ali, né? E ali, pessoal, ele com olhos fechados, pedindo a Deus, querendo escutar o chocalho daquela cabra saindo do caminho para ele passar. E nada do chocalho, dele escutar o barulho do chocalho, né? E ali, pessoal, ele conta que quando abre o olho, aquela cabra já não estava mais ali. Para a glória de Deus, aquela coisa tinha desaparecido, pessoal. E ele disse, meu Deus, eu tive um encontro com o inimigo, né? Aí, só ele conta que nessa hora, ele saiu andando, não conseguia correr porque ele estava com muito medo, o corpo dele tremia todo e foi como se ele tivesse tomado um choque. O corpo dele, pessoal, tremia como se estivesse em choque, né? Ele estava em choque até que ele consegue, pessoal, chegar em casa. E quando ele chegou em casa, contou, né, para a esposa o que tinha, né, o que ele tinha presenciado e a partir daquele momento, pessoal, acordou todo mundo, pessoas que já estavam dormindo, né, os irmãos dele, né, do seu Vicente, que estavam dormindo, e todo mundo acordou e ele foi contar, né, esse relatório, e ficou todo mundo, pessoal, atônito com a história do seu Vicente. E ali, a partir do dia, pessoal, o seu Vicente nunca mais saiu sozinho, nunca mais quis duvidar do natural, né, nunca mais zombou de nada, pessoal. E aí ele conta, pessoal, que ele começou a falar, né, no vilarejo, contar aos amigos, né, que tinha visto, né, a cabra que falava, né, a cabra que falava com voz de pessoas, né? E houve também outros relatos, de pessoas que, ixi, Maria, como eu tô gaguejando, pessoas que havia visto, pessoal, aquela cabra, tinha se deparado, né, com aquela cabra, que ela incorporava uma entidade e aquela entidade falava, revelava as coisas, né? E ali o seu ficou muito transtornado, pessoal. A partir daí, o Vicente ficou traumatizado, não queria mais. O seu Vicente, pessoal, ele começou a ser mais religioso, a buscar. Eles sabiam, pessoal, que aquele fazendeiro tinha pacto com o sujo, né? Aquele homem era pactuado, né? E muita gente, pessoal, via pessoas que trabalhavam na fazenda, via pessoas de fora, né? Pessoas que faziam parte de seitas, né? Então, vindo para lá, levando animais para sacrifícios, pessoal. E acontecia rituais macabros, né, dentro daquela fazenda. Tanto, pessoal, que esse fazendeiro, o fim dele, né, foi muito trágico, né? O fim dele, pessoal, foi de uma forma muito terrível, porque disse, pessoal, que ele maltratava, né, as pessoas que trabalhavam com ele, fazia as pessoas de escrava. E as pessoas sofriam muito, né, nas mãos daquele homem. Disse que muitas vezes ele era bom por uma parte, às vezes ele ajudava a mães solteiras, né? Às vezes ele gostava, pessoal, de ajudar, né? Quando tinha uma pessoa necessitada, ele ia ajudar. Mas, de outro lado, pessoal, as pessoas que trabalhavam com ele, as pessoas que conviviam com ele, pessoal, diziam que ele tinha... era um homem muito misterioso, era um homem muito grosseiro, né? Um homem sem misericórdia. Quando ele queria ser ruim, ele mostrava mesmo realmente a face dele, quem ele era. E assim, pessoal, o fim daquele homem foi de uma maneira tão terrível, porque dizem que ele era pactuado, né, com o coisa lá de baixo, e ele... era para ele fazer um ritual, né? E ele não fez, pessoal. Ele era uma pessoa muito bruta, ele não fez. E ele morreu, pessoal, de uma forma terrível, né? O carro dele pegou fogo e ele morreu queimado. Então é isso, pessoal. Quem gostou do relato, vão deixando aí um coraçãozinho, tá certo? Vão deixa um comentário. Se você gosta, deixa aquele joinha, tá certo? Para me fortalecer. E até um próximo relato, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amores. Fiquem todos